Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Então, hoje estamos em um sábado e vamos comentar agora sobre a sexta parte desse projeto, né, Guerra e Paz. Essa sexta semana, né, que é a sexta parte, ela é a penúltima desse primeiro volume. Então, no próximo encontro já teremos aí, já teremos finalizado esse primeiro volume, que, gente, foi assim, algo muito incrível, mas eu vou deixar para fazer o apanhado geral no próximo vídeo, que será o último desse volume, para a gente já iniciar na semana seguinte já o próximo, que é o segundo volume, que é a oitava semana. Mas enfim, hoje estamos na sexta semana e esta é a sexta, o sexto vídeo, né, sobre essa maravilha. Como eu tinha comentado no outro vídeo passado, que sempre eu vou comentar partes dos finais dos últimos capítulos das semanas passadas, né? Então, a semana passada paramos aí em um momento muito conturbado em que Denisov, que aí a gente sabe que ele é um dos comandantes lá, que está organizando, um dos chefes, ele meio que rouba, né? Não sei se exatamente a gente poderíamos dizer essa palavra, roubar, uma carga de suplementos, aí de comida mesmo para os soldados. Ele viu que os soldados estavam com fome, estavam passando necessidade mesmo, e ele pegou essa carga e aí foi interpretado de forma errônea. Na verdade, não sei realmente se ele roubou, se essa palavra podemos dizer, mas uma coisa que ele queria fazer era bem para o pessoal, sobretudo para as pessoas lá, os soldados, né, que estavam passando fome e precisavam de comida, né, no mínimo ali, de um mínimo de dignidade, que eles estavam ali passando fome, doença, enfim, era uma coisa terrível. E eles conseguiram comeram bem, mas aí o Denisov se prejudicou, né? Ele foi o que? Ele foi incriminado, não sei se injustamente. Comente aqui se vocês dizem se ele fez ou não a coisa certa. E então ele está sendo incriminado e está pedindo perdão, mas aí ele vai para o front e entra lá no. Ele tá com uma ferida muito grande, né? O próprio Rostov, o Nikolai Rostov, viu que ele tá com a ferida grande e essa ferida ele tá tendo uma dificuldade para cicatrizar. E então ele mesmo assim dessa forma, ele vê lá, né? O Rostov vê essa ferida, mas ele vai para o front e tá nem aí, né? O Denisov. Então ocorrem umas batalhas lá e ele fica sabendo, o Denisov tá lá no seu acampamento e ele ficou sabendo que ocorreu uma grande batalha nesse campo e que ele não e que ele vai atrás do Denisov, sabe que o Denisov estava doente. Então ele não consegue encontrar esse amigo dele que é tudo para ele praticamente. E ele tenta procurar desesperadamente, vai em alguns lugares. E uma das cenas mais impactantes que desses momentos sobre essas batalhas, que eu ainda não tinha presenciado a gente não tinha, né, presenciado desde o início dessa leitura do Guerra e Paz, é a questão mesmo do hospital. O Rostov chega lá no hospital e ele se depara com algo muito aterrorizante. Primeiro, quando ele chega logo nas escadarias do hospital, ele já percebe aquele odor característico de hospital, claro, mas também um odor ruim, né? Ele sente um cheiro de um fedor, né? De carne podre, de coisa horrível, de algo que tá estranho, tá estranho. E logo quando ele chega lá, só tem dois funcionários, um médico e um enfermeiro. E o médico, ele fala logo para Rostov, já querendo entrar, ele diz, olha, aqui é um lugar de morte, aqui é um lugar de doença, de moléstia. E ele fala, o próprio médico disse que se Rostov entrar lá, ele vai ficar doente, porque uma coisa que estava assolando muito naquela época, e era bem comum, que isso também aconteceu na Segunda Guerra Mundial, e de que dizimou muita gente,
é o tifo, que é uma doença muito contagiosa, muito perigosa. E naquela época ali, por causa acontece muito pela falta de higiene. E logo quando ele chega no hospital, ele vê claramente que essa falta de higiene ali, não tem lugares para um hospital meio que estranho, né? Ele se deparou, ele ficou horrorizado, o Rostov, porque esse hospital ele era um campo de guerra. Tinha os soldados amputados, tinha inclusive cadáveres no chão. Muitos deles lá sofrendo dessa doença, do tifo lá, precisando de coisas necessárias como água, comida, e não tinha. Não tinha a higiene também, que é algo fundamental para esse tipo para a melhora, né, rápido desse tipo de doença. E ele viu lá inúmeros soldados jogados nos cantos, nas paredes, no chão, abatidos, apáticos, e ele ficou muito chocado com aquilo. E ele procurando desesperadamente o Denisov, pensando já ele que o Denisov já estava morto, porque ele estava com essa ferida ainda que não se curou. Também ele viu essa questão também do tifo, e o tifo é ultramente contagioso. Se ele estava ali naquele ambiente por bastante tempo, ele poderia muito bem já ter se contaminado com aquilo, já ter contraído tudo aquilo e já ter até morrido, acometido por aquela doença. E ele ficou desesperado, procurando, e ele achou o Denisov. E o Denisov lá, com os seus pensamentos mais estranhos, né, se sentindo culpado, mas também com raiva da sociedade, porque ele estava querendo de certa forma ajudar, mas a sociedade estava nem aí, né, podemos dizer dessa forma, estava nem aí por isso, por aqueles soldados, enfim, ali estavam meio que abandonados. Até ele ficou muito revoltado, porque nem o imperador, nem os czares, né, ali iam ali saber como é que estavam os próprios os soldados que ali eles iam para o front, eles estavam arriscando suas vidas, né, pela pátria. Uma coisa bem interessante, desde que eu comecei a ler esse livro, os soldados aqui, eles eram muito patriotas, eles realmente se matavam pela pátria. Aqui podemos também ver essa questão dos czares e os desnombramentos, o quão eles, inclusive aqui a própria figura do Rostov, a gente pode ver claramente o quanto ele era fascinado pelo imperador, enfim. Então ele escreveu uma carta de clemência, e essa carta de clemência o próprio Rostov foi lá entregar. Inclusive ele se encontrou com o Boris, e o Boris estava lá no meio dos franceses. Ele meio que se estressou e pediu a Boris para ajudar, para interceder também, porque o Boris ele entrou no meio por interesses pessoais. Por exemplo, ele foi o ajudante, né, de um dos cabeças ali da guerra, e ele ajudou, que era ajudante de ordem, era um tipo de ajudante, como se fosse um mordomo, enfim, não sei se exatamente seria esse termo. Mas o Boris, ele conseguiu ficar muito ao lado desses dessas grandes pessoas, essas pessoas ilustres ali, dos generais, enfim, para conseguir coisas do interesse dele, né? Ele é pobre, né, praticamente ali. Ele queria uma ascensão social, ele queria ser reconhecido, ele queria ser visto, ele queria ser notado. Então era essa forma que o Boris conseguiu a ascensão dele ali no meio da sociedade. Como ele não vinha de uma família rica, prestigiosa, enfim, então ele entrou nesse meio, ajudando, fazendo os gostos, né, das pessoas ali, para que ele fosse notado. Então ele conseguiu esse respeito. E o Rostov, ele, como conhecia o Boris, ele pediu o Boris para interceder, levar até essa carta de clemência do Denisov para o imperador. E o Boris não quis se meter com isso, né? Mas aí, no outro dia, naquele acampamento lá, o Rostov encontra
outro homem lá que pertencia à guarda mesmo do Denisov. E lá o Denisov é bem interessante porque esse cara que pegou essa carta para entregar ao imperador sabia exatamente que o Denisov era uma pessoa muito boa, enfim, tinha um coração muito grande. Mas aí ele entregou o imperador, mas acho que o imperador não quis saber disso, porque, enfim, leis lá, que eles têm umas leis muito estranhas, que não ia passar por cima de tais leis e tal. Como se fosse o Denisov, por exemplo, como se fosse inimigo da pátria, sujou a pátria. Não sei qual seria o termo correto para que o que Denisov fez, o que eles pensavam, né? Enfim, desagradaram os generais e o pessoal lá, e foi desencontro aos preceitos ali, né? Foi desencontro às ordens impostas, às leis impostas para aqueles soldados. Então, depois de tudo isso, eu achei essa parte um pouco chata nesse texto, porque é algo muito burocrático, né? Mas aí uma coisa bem nesse meio, bem interessante, é a questão mesmo ainda do fascínio do Rostov para o czar lá, né? O imperador. E isso ainda, ele tinha meio que esfriado, né? Tava meio esquecido e tal, mas aí quando ele viu esse imperador, todo aquele sentimento que existia pelo imperador se aflorou novamente, e que ele começou todo aquele deslumbramento, né? Eu citei nos vídeos anteriores que o Rostov ele era um pouco diferente dos outros. Eu acho ele diferente dos outros, porque os outros têm uma admiração pelo czar lá, mas o Rostov é algo muito maior. Ele é algo muito mais exagerado. Então esse exagero dele voltou, e eu achei muito incrível essas partes da volta, né, do deslumbramento, da forma como ele se veste, e toda essa admiração pelo Senhor lá. E isso não era muito comum, né, para aquela época, como era um Deus, né, era um Deus na Terra, ali que ele poderia ver e ficar ali contemplando. Mas aí a história vai ficando cada vez melhor, né? Como eu já citei várias vezes aqui, que o Tolstói ele descreve a cada capítulo uma forma muito grandiosa. Uma coisa que eu percebi claramente é que no Guerra e Paz, o que ele faz? Ele conta essa história um pouco geralzona, e vem, e depois ele vai e coloca um holofote assim em cima de um personagem. É o que vai acontecer agora com o próprio Pierre, né? Ele volta aquelas histórias, né, do Pierre, e ele coloca de novo o holofote no Pierre. E o Pierre aí ele começa a alguns devaneios bem interessantes, uns pensamentos bem interessantes, porque o que ele faz? Quando ele vai, ele agora é da maçonaria e é um dos homens muito respeitados ali, tanto em São Petersburgo, na Rússia, né, inteira, e como lá em Moscou. Então ele chega, né, o Pierre chega à maçonaria e vê que muitos dali, das pessoas que estão engajadas dentro da maçonaria, muitos deles é por interesse. Porque é o seguinte, uma coisa bem interessante que o Pierre foca nesse, né, ele enfatiza, é sobre um dos preceitos lá da maçonaria, é que eles têm que fazer doações, como uma espécie de esmola que eles dão para os pobres, enfim. Então existe uma casa lá que é uma casa de ajuda que eles montam lá, a maçonaria. Só que o Pierre acaba bancando tudo sozinho. Ele vê que os outros, que era tão rico quanto ele, não estava conseguindo, não estava ajudando da forma que ele ajudava, e que aqueles ditames, aqueles preceitos, aquelas coisas ditas lá na reunião, lá na loja maçônica que eles chamam, né, estava em desencontro com a filosofia dessa religião deles.
E algo muito interessante, que ele começa a perceber um por um ali que muitos estavam dentro da maçonaria por interesse próprio, não por sentir entregue à maçonaria, aquela região, aquela coisa toda, aquele sentimento de redenção, como o Pierre sentia, né? Então ele chega lá na maçonaria e percebe tudo isso diferente de todos ali. E que ele começa a se irritar de uma forma muito, muito voraz. E eu acho que o Pierre tem totalmente razão, sabe? Sobre aquilo tudo de que os outros estavam nem ajudando, estavam realmente por interesses, porque a maioria das pessoas ali de dentro da maçonaria tinha uma ascensão social muito grande, eram pessoas muito respeitadas, então se você estivesse dentro daquela atmosfera, daquele círculo ali, você tinha uns status ali, você era reconhecido entre a sociedade, enfim, era algo muito como fosse um status. Então, se eles estivessem ali dentro, eles tinham uma ascensão social diferente. Então o Pierre se irritou e foi e percebeu que a maioria estava em desencontro com o que era realmente pregado ali naquela sociedade maçônica. E ele foi para o exterior, né, para a Alemanha, acho que para a Escócia. Ele foi para a Suíça e lá ele foi ter experiência com outras sociedades maçônicas e saber o que estava acontecendo, porque estava diferente, né, na Rússia. E ao retornar, ele veio com vários pensamentos e ele se juntou, né? Juntou lá, montou uma reunião. Essa reunião ficou muito cheia e todos queriam ouvir o que ele vinha trazendo do exterior. E ele tinha uns pensamentos sobre tudo isso, recriminando pessoas que estavam entrando na maçonaria por interesses próprios, não por ser realmente aquilo que realmente quer, enfim. E tinha outros questionamentos que muitos criticaram, dizendo que ele vinha com ideias Illuminati lá da Alemanha, algo que ia em desencontro com os preceitos mesmo da sociedade lá, sobretudo com aquela atmosfera da maçonaria, né? Mas enfim, ele se irritou muito e eu, assim, desse lado eu fui o lado mesmo do Pierre, achei que ele foi bem centrado e sobretudo que eu percebi realmente nos textos que as pessoas ali estavam bem interessadas em interesses próprios. Mas aí o Pierre recebeu uma carta desesperada da esposa dele querendo que ela retorne e ele fica meio comovido com aquilo, né? E eu não gostei dessa parte porque, enfim, né? Pierre acaba voltando para a esposa, é um pouco estranho isso. E depois voltam àquela coisa normal, né? Mas o ruim é que depois a esposa dele é uma mulher muito bonita, trazia muitos olhares, né, de outros homens. E além de tudo era uma mulher muito inteligente, então todos queriam estar ao lado da Condessa Helene, é porque isso, é porque aquilo. E as pessoas ficavam meio recriminando o Pierre. O Pierre tem que acordar, ele ainda é muito imaturo, ele é muito imbecil. Ele tem que acordar porque ali ainda as pessoas estão sentando em cima dele, né, e tá nem ali para ele. Inclusive muitos ali ainda ficam soltando piadas. A gente pode perceber inclusive que teve um jantar, uma espécie de festa, de baile, né? Em que ele foi lá, mas aí as pessoas ficam, aquele cara aquele gordo, não sei o que, como é que pode aquele cara tão feio ficar próximo, se casar com uma mulher tão bonita, bela, inteligente. E eram as críticas, né? Mas enfim, é algo muito aí que o Pierre, eu espero que o Pierre até o final dessa obra acorde e veja o quanto ele está sendo usado, né, pela sociedade, pela própria esposa, pela família da esposa, por várias pessoas ali. Existem poucas pessoas que gostam realmente do Pierre, como ele é, como o exemplo é o Príncipe André, que é um amigo muito íntimo do Pierre, e entre outras pessoas. Falar do Príncipe André, eu até
comentei lá no grupo. Se você não está lá no grupo do Guerra e Paz, que eu montei lá no Facebook, vou deixar aqui o link embaixo. É uma coisa bem interessante que eu falei lá no grupo, é que essa semana foi a semana, apesar desses acontecimentos todos, mas essa semana foi a semana do Príncipe Andrei, gente. O Príncipe Andrei, ele meio que se apaixonou pela a Natasha. E a Natasha também se apaixonou por ele. Então são aí sentimentos mútuos, né? Eles se corresponderam. Até mesmo o príncipe Andrei começava a dar umas flertadas assim, e ela já desconfiava, mas ela também sentia. Tem trechos aqui muito bonitos, gente, que a Natasha, né, a bichinha, tá um pouco assustada, porque assim, a diferença de idade deles é uma diferença bem grande. Aqui tem uma parte não sei se vocês perceberam, mas tinha uma parte aqui no Guerra e Paz onde ele revela a idade dele. Ele tem 31 anos e ela tem 16 anos, 16 a 17, nessa faixa. Então ele revela a idade dele, então a disparidade de 16 para 31 anos é muito grande, né? Praticamente aí ele tem um dobro da idade dela e ele tem uma experiência muito maior, né? Ele já foi casado, ele tem filho, a esposa dele é falecida, né? Ele é viúvo. Mas aí, uma parte muito bonita, que eu achei muito bonito, que quando ele vai pedir a mão da Natasha em casamento, comenta aqui se vocês também acharam bonita essa parte. A Natasha, ela estava super assustada quando ele chegou, porque assim, ele resolveu pedir a mão dela em casamento, mas ele foi primeiro lá conversar com o pai dele para saber a opinião do pai dele. O pai dele disse simplesmente assim: meu filho, é o seguinte, tudo bem, aceite, mas tudo bem, peça a mão dela em casamento, mas só se case depois que você passar um ano no exterior. Então ele vai passar um ano no exterior e ao retornar que ele vai casar com a Natasha. E esse ano, como a Natasha ainda ela é muito nova, ela é muito imatura, e esse ano que de espera, vai ser eu achei interessante, sabe por quê? Porque vai ser um ano em que ela vai amadurecer e que ela vai pensar realmente se ela realmente quer, se é aquilo que ela quer para a vida dela. Então, achei muito bom um ano aí para refletir. E ela vai ficar super agoniada. Mas aí tem uma parte muito interessante que eu achei aqui sobre quando ele vai pedir a mão dela em casamento, né? Depois que pede, os pais autorizam, aí ele vai ao encontro dela e ao que ela diz. Assim, o príncipe André aproximou-se, vou ler aqui a parte todo esse desfecho, ficou muito incrível. O príncipe André aproximou-se dela de olhos baixos. Ele diz assim: amei a senhora desde o primeiro minuto em que a vi. Posso ter esperanças? Ele fala, né, para condessa Natasha. Olhou bem para ela e a paixão séria da expressão do seu rosto impressionou-o. O rosto de Natasha dizia: para quê? Perguntas. Achei muito bonito isso. Assim, uma inocência, né? Aquela essência de inocência. Aí ela diz: para que perguntas? Para que ter dúvidas do que é impossível ignorar? Para que falar quando é impossível exprimir com palavras o que sentimos? Gente, isso aqui é muito bonito. Aí aproximou-se dela mais um pouco e parou. Ele segurou a mão dela, ele segurou a mão de Natasha e a beijou. Aí ele diz assim: a senhora me ama? É muito bonito. Apesar dele ter uma certa idade, né, à frente dela, ser uma pessoa mais experiente, mas achei muito inocente deles dois, né, a atitude. Aí ele diz: a senhora me ama? Aí ela diz, né, sim, sim, exclamou Natasha como se tivesse zangada. Respirou fundo e depois mais uma vez, e com frequência cada vez maior, até desfazer em soluços. Ela começou a chorar, gente, depois disso, de tanta emoção. Ela estava muito feliz. Mas aí ela vai passar um ano, né, para que eles realmente possam consolidar esse laço matrimonial.
E ela vai ficar muito desesperada, assim. Mas essa semana foi a semana do Príncipe Andrei, com toda essa história, né? Foi incrível, incrível. Comenta aqui embaixo, quero saber o que vocês acham sobre esse relacionamento. Mas enfim, gente, eu vou parar por aqui, o vídeo já está enorme. Vou parar por aqui, mas o próximo vídeo eu comento os últimos finais dessa semana, os últimos capítulos. E a próxima semana será repleta porque a gente vai fazer o desfecho desse primeiro volume. E para seguir para o próximo. Estou muito feliz porque chegamos até aqui, muita coisa já aconteceu, eu fiquei muito impressionado com Tolstói porque como a gente dividiu a cada 100 páginas, um exemplo dessa aqui, desse volume, como acontece muita coisa, quanta coisa acontece, né, em poucas páginas. E estou muito feliz com essa leitura. Com certeza vai ser uma das minhas melhores leituras de 2018. Então, minha gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já vai estar dando aquele like. E não esqueça, se não está inscrito aqui no canal, se inscrevam. Se você está atrasado, dá para acompanhar a gente de boa. Veja os outros vídeos, dá uma aceleradinha aí nas leituras que dá para acompanhar. Ainda tem muita coisa para acontecer, ainda tem um restinho desse livro. E tem um outro volume inteiro, né? Então, até uma próxima, um cheiro e obrigado por me acompanhar. E obrigado por essa companhia incrível de vocês aqui, tá bom? E até a próxima. Tchau!